Mas enfim, agora quando o pessoal... agora tem um pessoal que diz que a astrologia não é ciência. É religião, é uma fé, é uma crença. Só que a astrologia é particularmente um tipo de área, do conhecimento, a gente pode chamar assim, né? Cujas explicações interferem tanto no mundo material que mesmo que eles aleguem que não são ciência, a gente ainda pode chamar de pseudociência. Mas, de novo, eu não sei se eu concordo com essa definição. Eu acho ainda que, para ser pseudociência, tem que alegar ser científico. Mas há quem diga que nem isso precisa. Mas... interfere a ponto de nem contratar pessoas, né? Tem empresa que usa astrologia na hora de contratar. Tem empresa que usa astrologia, cuidado, vai ser cancelado. Para, não fala mais, vai ser cancelado. Desde que eu tô te protegendo. Aquele meme lá do desenhista que pensa lá do soldado, tô eu protegendo o sacane aqui. Não, eu falo... né? Mas, então, por exemplo, por que o design inteligente é uma pseudociência por definição? Por quê? Ele se baseia em duas coisas principais. Uma, a crítica à evolução. A evolução está errada, ponto. O pessoal do design inteligente usa uma crítica muito forte à evolução. Não todos. Todos. Existem uns caras que defendem o design inteligente para um ponto de partida. Todos. E a partir dali... Todos. Tá bom, então. Tô falando pra você, todos. Você vai falar com qualquer uma dessas pessoas que defende o ponto de partida, em algum momento a pessoa vai questionar uma série de coisas muito simples. Por exemplo, tudo bem. Ah, não, é a origem da vida, foi Deus, ou foi um criador, ou foi o ET, não importa. E aí depois a evolução agiu, ou foi sendo guiada. Ok, você chega e fala, eu não vou falar de origem da vida, eu não vou falar de origem do universo, eu vou fazer uma pequena afirmação. Então, dentro do teu princípio, todos os vertebrados têm uma origem comum. Então, a gente pode dizer que, tipo, a gente descende de um grupo de primatas, que vê não sei o que vê não sei o que lá, que são mamíferos descendem no grupo de répteis. A pessoa vai olhar com cara de nojo pra você. Ela vai olhar torto. É muito confortável, em público, falar, não, eu não estou questionando isso, eu estou questionando... Ah, mas questiona. Não, mas assim, vamos lá. Não acredito. Se a gente parte da ideia, vamos lá. E aqui me ajuda aí. Tá bom, eu acredito no design inteligente e Deus criou o macaco, ele criou o homem, ele criou o boi, ele criou o peixe... Ele criou essas paradas assim, já meio mais ou menos separadinho, tá ligado? E a gente foi melhorando, na verdade a gente foi mudando, evoluindo ao longo do tempo até ficar como é hoje. Mas assim, há 6 mil anos atrás, que foi quando Deus criou, 6 mil anos, né, Sérgio? Isso. 6.400 e sei lá o quê. 6.400, sei lá. Segundo a contagem do Bispo Usher. Eu não tô tirando sarro não, tá, família? Eu tô falando aqui. Há 6 mil anos atrás, quando Deus criou o bagulho, o homem era mais ou menos nós, só que ele era mais tapado. E aí ele foi melhorando e não sei o que e tal. E aí, assim, não era que a gente mudou pra caralho. Mas a gente foi mudando um pouquinho. Isso daí tem um grupo de criacionistas que inclusive são, acho que é um dos mais numerosos hoje, desse pessoal que é do movimento criacionista mesmo, que são os baraminologistas. Baraminologia. Caralho, nunca ouvi esse nome. Exatamente. Que eles dizem que são várias árvores. Então, por exemplo, Deus criou o felino básico. E aí, do felino básico, um virou gato, um virou leão, virou tigre, virou não sei o quê. Mas o felino é felino. Aí você chega e fala, não, mas o felino... Ele tem um ancestral comum com os cachorros, por exemplo. Não! Deus criou o felino e criou o cachorro. Aí criou o canídeo básico. E aí depois o canídeo foi não sei o quê. Aí você chega e fala, não, tudo bem, mas... Agora, o ponto bom, eu não vou... Mas então o que eles falam? Eu posso responder esse argumento, mas o ponto inicial criacionista e depois uma evolução. E depois uma evolução. Entendi. Agora, então existe um grupo que pensa dessa forma. Mas obviamente isso é pseudociência, por quê? Porque em determinado ponto você precisa colocar um criador. E quando você vai fazer esse tipo de avaliação, tem respostas que eles não sabem dar. E você chega e fala, cara, isso não faz sentido. Por exemplo, como você diz que um felino inicial deu origem a toda a diversidade de felinos? Ah, mas é porque você vê pela genética, você vê pela coisa. Tá, você vê pela genética, mas aí você vê pela genética, você tem alguns grupos de animais que são quase felinos.
Você tem alguns bichos na Ásia, por exemplo, que são, quase felinos. Aqui no Brasil a gente não tem muita cara deles, mas lá na Índia tem um monte. Deus errou, inclusive, naquele bicho que tem bico de pato, que... Como é que é o nome desse bicho aí? Ornitorrinco. Deus Coitado errou. do ornitorrinco. Mas enfim. Não, Deus errou, claramente. Tu não acha? Deus errou. Aquilo lá, eu inclusive apelidei de erro de Deus. A barata d'água. Aquilo é o erro de Deus, Por quê? cara. Você já viu uma barata d'água? Deixa eu ver uma barata Você nunca d'água viu aí, a barata d'água? Acho que não. É do tamanho de um palmo. É desse tamanho. Que é no interior aqui. Essa porra aí? Que é no interior. Isso. É isso daí. Ó, Ei, que nervoso. Não, essa aqui é pequena. Essa que tá na mão do cara é pequena. Barata d'água é um troço gigantesco. Aquilo tá comendo um peixe? Tá comendo um peixe! Então, isto... O que é aquilo ali embaixo de bolinha? Aquilo é uma tartaruga. Não, ali embaixo. Ali embaixo é ovo. Ela tá pondo os ovos nas costas ali. Cara, ó, tá comendo uma tartaruga, mano. O bicho está comendo uma tartaruga. Tira essa porra aí, gente. Isso daí não é uma barata, né? Isso daí é um percevejo gigante, né? Da ordem hemíptera, que o pessoal fala. Não é da ordem das baratas. Mas é um troço desse tamanho. Tem essas garras grandes. Tem um aparelho picador, porque é um bicho carnívoro. Então, por exemplo, diz que é uma das piores dores de picada possível. Caramba. É um troço que voa ainda por cima, nada bem. E bem. Voa bem. É melhor que o pato, então. Melhor que o pato e ainda por cima faz mal, porque ainda pica de um jeito doloroso. E é um troço desse tamanho. Isso é o apelido de o erro de Deus, cara. É aquelas coisas que me faz chegar e falar assim, olha, em Deus eu não sei se eu acredito, mas no capeta eu já tô acreditando. O capeta existe. Ele né? fez isso aí, né? Que eu já tô falando, porque ó, aquele negócio é um erro. O ornitorrinco é bonzinho, bonitinho, fofinho. Ele, tudo bem que ele tem veneno, mas tipo... Mas ele é todo errado, pô. Ele não é todo errado. As pessoas aqui não sabem É a analisar mistura de um monte de bicho, aquela não porra. Não mistura nada, coitado. O bicho é mongo. Mas enfim... então, a partir do momento que você esbarra nesse tipo de coisa, aí você chega e fala, por que você está parando a lógica da genética e da ancestralidade num felino inicial, se a mesma lógica se aplica para a própria genética, se você vai para trás, para esses bichos que são quase felinos, que estão lá perto, e aí depois vem uma hiena... É um bicho quase E felino. aí depois você vai... Putz, tem um monte. Fala só Quer o nome ver? de um Pera aí, aí, pô. é que eu tô tentando lembrar. Eu ia falar da civeta, mas eu acho que a civeta não é. Isso aí que o Peru tá falando é legal, porque é aquilo lá que ele falou antes, que o cara, ele pega a genética pra mostrar um lado, mas ele não pega a mesma genética pra ir pro outro lado, entendeu? E aí você fala, por que você não tá... Cara, que legal, você acha que a genética resolve isso? Então vamos pegar isso aí que você falou, já que você fala que a genética tá ok, e vamos aplicar ela aqui pra trás. Olha aqui, ó, como ela funciona também. Ah, não, mas aí não, porque aí daqui pra trás... Esse aqui é o negócio, entendeu? É aí que dá essa quebra aí de coisa que o pessoal fala. E aí tem que parar num ponto. Qual ponto? É um ponto arbitrário que você vai parar. Você vai parar em um pedaço, porque a partir dali não dá. Então, eu dou um exemplo de teste de paternidade. Né? Inclusive, um grupo de criacionistas muito relevante no mundo, inclusive até bastante rico, que tenta encontrar a árvore genealógica completa da humanidade para chegar em Adão e Eva, são os Mormons. Né? Só que é aquela coisa interessante. Você chega e fala assim, tudo bem, você consegue provar, isso a ciência já fez, né? A ancestralidade comum de toda a humanidade, como espécie. Mas por que até ali a genética funciona? Aí quando você vai pegar a genética do Neandertal, que existe, depois a genética do chimpanzé, do bonobo... Não. A partir daqui a genética já não funciona mais. As datações radioisotópicas são perfeitas até 6 mil anos. A partir de 6 mil anos, não. Aí a partir dali não funciona mais. Tal. É isso, é aplicar... Então, quer dizer, a ciência é a frase que o Pirula fala, famosa, cara. A ciência só tá certa quando ela concorda comigo, entendeu? Que é isso. Quando ela não concorda, aí não. Aí não é mais ciência. Aí não é mais, entendeu? Quer ver, ó, digita aí civeta. É isso mesmo, é civeta. É um bicho indiano bem espalhado lá. E aí dá uma olhada, ver se... Mas aí por que tu diz que ele é quase um felino? O que tá faltando? Não, eu tô brincando que é quase felino. O pessoal que trabalha com evolução aí tá se rasgando que eu tô falando isso. Mas é que eles são o grupo irmão dos felinos. Então tem várias características que os felinos compartilham com eles. E só com eles. Tipo, são características que só esse grupo aí, né? Acho que são os viverídeos. Não são nem os viverídeos. São... olha, esse bichinho é muito legal. Vai ser difícil achar foto dele. Digita aí, por favor, Prionodon.
Prionodon. Ele vive no Sudeste Asiático também. É mais fácil do que colocar o nome dele em coisa. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o grupo irmão dos felinos. De todos os felinos. Ó, que bonitinho aquela do Pinterest ali, ó. Tá vendo? Esse é fofo. Você vê que ele tem características. Isso da gente que eu não sou especialista em felino, só de olhar, você vê algumas características parecidas. Tem um bigode, tem uma mancha. Mas você olha e fala, mas isso não é um felino. O que acontece? O ancestral em comum deles possui características em comum, né? Aí, como os grupos separaram evolutivamente falando, porque moravam em continentes diferentes, ou porque, enfim, aconteceu, ocuparam nichos ecológicos diferentes e tal, eles desenvolveram características exclusivas de um e do outro. Só que eles mantiveram algumas dessas características mais antigas que aproxima eles. E é por isso que a gente fala, por isso que eu digo que, entre aspas, é um quase felino, mas na verdade isso é um jeito errado de ver, um jeito lamarquista. Né? É um quase felino porque eu tô falando assim, ele é o único grupo, além dos felinos, que compartilha um certo grupo de características, entendeu? E os outros hoje ou morreram ou não tem nenhum. Entendi. Então, por exemplo, por que esse bicho não pode estar na mesma árvore evolutiva? Não, Deus criou ele separado. Entendeu? E você olha e fala, tá, mas então Deus ele usa a genética de um jeito bem industrial, né? Porque tá parecido. Tudo, né? Não, porque tá parecida a genética, né? Fala, não, mas aí foi separado, é outra linha de montagem. Ah, não, tá, mas é outra linha de montagem, mas então por que funciona pra esse grupo e não pra aquele, entendeu? E aí tudo começa sabe? Então, por isso que essas explicações, sejam do criacionismo, sejam do design inteligente, aí o criacionismo estrito sensu, ele tem essa questão de ser pseudociência. Na verdade, dependendo da situação, o criacionismo é uma não ciência. Dependendo da situação. Se a pessoa não está querendo basear nada nos estudos naturais, ela só está lendo a Bíblia e ponto, isso é uma não ciência. É uma só religião, uma não ciência. Que é a Bíblia que conta a história, como tudo foi criado e acabou, né? E aí acabou, não quer saber. Mas quem escreveu a Bíblia não interessa. Tá escrito lá, tá, foi Deus. Você tem o criacionismo que eles chamam de científico, entre aspas, que é uma pseudociência. Porque aí é o criacionista tentando usar um arcabouço científico para tentar justificar aquilo ali. E aí é uma pseudociência. Por quê? Porque em algum momento ele está fugindo da linha de evidências testáveis, reproduzíveis, observáveis, para colocar uma explicação que ele acha legal. Baseado na fé. Entendeu? Que ele não vai admitir, mas está baseado na fé. E o design inteligente, ele vende essa ideia de que ele é só uma evolução guiada, não sei o que não é verdade. Não é isso. Entendeu? Mas, ainda que fosse, você chega num determinado ponto que você esbarra numa coisa que você não tem como testar. Você não tem como colocar. E se você chega e fala, por exemplo, você tem vários pesquisadores que trabalham com a questão da origem química da vida. Vários. Que vão lá e fazem testes e vão ver onde é que tem, onde que estão as moléculas mais próximas, fazem um monte de cálculos, vão fazer estudos em rochas muito antigas para ver como é que foi o funcionamento da vida. E os caras estão pesquisando. Eles estão fazendo a mesma coisa que o Isaac Newton, fanático religioso, fazia. Eles estão buscando no Bonzão, mundo... né, Sérgio? Ele fala rocha. Ele sabe. Eu falo pedra. Se ele falar pedra, ele nem entra mais na geologia lá, ó. Porque ele tem os amigos dele lá.